Aí vamos então para a nossa codificação do Livro dos Espíritos. Que, gente, eu não consigo entender, ou conhecer, melhor dizendo, um livro com tanto valor para nós como o Livro dos Espíritos. E eu não posso nunca deixar de comentar o que aconteceu com Divaldo Franco. Imagine a situação de Divaldo Franco, que era um coroinha na igreja, né? Ajudando a missa e tal, de repente ele se vê, nas fases todas que nós já conhecemos, se vê diante do fato de que ele é um missionário, né? Ele é um médium de grande valor, que todos nós conhecemos. Então, qual foi o apoio que ele recebeu? Da mentora espiritual, que é Joana de Ângeles. Então, sempre procurando a ajuda dela, orientação dela, intuição, evidentemente, né? E Joana de Ângeles disse para ele, ele perguntou a Joana de Ângeles: escuta, eu estou perdido, como é que eu faço? Eu sou católico, como é que eu faço para sair dessa, entender o que se passa, etc. Mas só tem um jeito, chama-se Livro dos Espíritos. O que é Livro dos Espíritos? Que é isso? Aí ele explicou o livro, codificado, Allan Kardec, blá, blá, blá. Ah, então tá bom, vou ler o livro. Aí leu o livro, voltou à presença dela, tá? De outra orientação. E aí? Já li o Livro dos Espíritos. E agora? Você não leu o Livro dos Espíritos, você passou por ele. Você não leu e não entendeu. Então volte e leia o Livro dos Espíritos. Ele voltou ao Livro dos Espíritos, agora com mais cuidado, com mais calma, voltou para ela. E agora? Livro dos Espíritos. Foi assim 5 ou 6 vezes. O que nos dá essa informação preciosíssima de que sem esse conhecimento altamente abrangente do Livro dos Espíritos, nós não vamos a lugar algum. Para entender o que eu fui, o que eu sou, o que eu serei, só o Livro dos Espíritos pode nos dar. É claro, e o restante da codificação, principalmente o Pentateuco, vai nos dar um apoio maior às informações maravilhosas que o Livro dos Espíritos nos dá. Então vamos aí. O que é que o Livro dos Espíritos nos diz? Na pergunta 344, pergunta simplesmente o seguinte. Kardec pergunta: quando é que se dá o início da vida? E a espiritualidade responde: na concepção, no embrião. E onde é que completa? No nascimento. Então, fizeram a ligação? Tudo que foi dito até agora? Não há como fugir disso. Além de ser uma coisa lógica, inteligente, usando a inteligência que nós, graças a Deus, temos, essa explicação é cabal, não tem o que discutir, né? Essa pergunta 344. Na seguinte, a 345, Kardec pergunta: e quando é que se dá a união do espírito ao corpo material? E quando esses laços são fracos, o que acontece? Resposta: o espírito recua. Olha, o espírito recua. Os laços de ligação, essa ligação é fraca, né? Então o espírito recua e morre. Uma das razões do parto antecipado, quer dizer, do aborto, né? Espontâneo, chamado espontâneo. A pergunta é a seguinte, 346. E quando esse corpo morre antes de nascer? O espírito está ali, encarnado naquele pequeno corpo, né? Aquele pequeno ser. E quando é que acontece isso? Quando é que ele morre antes de nascer? O que acontece aí? O espírito escolhe outro corpo. Porque é óbvio, tudo juntando as informações todas que nós temos, né? Se ele tem uma necessidade de encarnar, ou de reencarnar no caso, né? E não vê condições de reencarnar naquele corpo, ele escolhe outro corpo. E nós, que vamos estudando cada vez mais, sabemos que isso acontece lá atrás. Lá ainda na espiritualidade. Fora do alcance desse mesmo espírito, né? Que já se comprometeu. Aí vem a seguinte pergunta, 347. E qual é a utilidade deste ato para o espírito? Ele diz nula. A espiritualidade diz nula. É prova para os pais. Observem. Porque muita gente não aceita, não entende, não quer entender, e tem raiva que entende. Nós que estamos nesse meio, estamos estudando todo dia, vendo as coisas acontecerem, passando nos nossos olhos, temos que entender essa ligação que existe aí, né? Então os pais, quando não aceitam de jeito nenhum, isso também serve para a anencefalia, que eu vou dizer daqui a pouco, é prova para eles.
Não há como fugir. Eu costumo até brincar. O lixo é meu, eu posso botar na porta do vizinho. O lixo vai pegar tudo bem, mas o lixo quem produziu fui eu. Né? Então é minha missão desenvolver esse trabalho. Pois não. Dá licença. Na pergunta 345, o senhor falou a hora que ele se desliga, mas a hora que se liga ao corpo, acho que se falou, não escutei. Sim. 345. A união do espírito com o corpo, quando os laços são fracos. Não, essa é a desunião. É um aborto espontâneo. Isso. Eu perguntei a união do espírito ao corpo. A união. Sim. Na concepção. Na concepção. Foi antes. Isso aí foi antes. Foi na 344. Que fala união da vida. Como é que acontece o início da vida? Aí eles respondem na concepção. Quando há a junção do espermatozoide com o óvulo. Aí o espírito se une ao Isso, exatamente. Aí o embrião, esse embrião juntando espermatozoide com o óvulo, faz o embrião e daí desenvolve, como nós já sabemos, toda aquela sequência, né? Isso em termos biológicos. Sim. Porque em termos espirituais e emocionais, esse envolvimento, ele já é, às vezes, há décadas, até compromissos antes de reencarnar, e mesmo antes da gestação, já há uma aproximação no nível de afeto, de vibração, de acolhimento, de escolha de família, de uma série de situações que vão ser necessárias àquele espírito, naquele grupo social, naquele grupo familiar, naquela comunidade. Então, o envolvimento, quando ele fala na união do espírito com o corpo, é apenas em termos biológicos, porque em termos afetivos, espirituais e vibracionais, já está ocorrendo há bastante tempo. Exatamente. E aí entra uma outra explicação que muita gente não aceita, né? Mas que coisa, como é que eu fui casar com um sujeito desse? Como é que meu filho, gerado por mim, eu tenho vários filhos, cada um é de um jeito. Tudo isso que ele disse, tudo isso é combinado, é pedido que seja assim. Para quê? Para que haja o famoso resgate. Para que sejam resgatadas situações ocorridas em encarnação anterior. Não há como discutir isso. É exatamente o que acontece. E a espiritualidade nos mostra isso a cada passo dentro da codificação toda. Né? Então, dando continuidade. A 347, que é a seguinte. Já falei, a prova para os pais. E a 348. E o espírito sabe que o corpo vai morrer. Quando acontece isso? Ele recua das provas. A resposta da espiritualidade. Às vezes recua das provas. A 355, mais adiante. E no caso das crianças inviáveis, repetindo o que foi dito anteriormente, prova para os pais, o espírito, e mais também para o espírito que tem que reencarnar. Porque é preciso entender toda essa sequência, como ele disse muito bem, não só biologicamente, não só materialmente, né? Chão, terra, mas o que acontece acima na espiritualidade e todos os envolvimentos havidos lá anteriormente. E às vezes durante décadas ou até mais tempo. Mas todos eles, é incrível, mas todos eles encadeados, todos eles concatenados, todos eles programados. Pronto. Esse aqui é o ponto principal, né? Aí vem a 358, que é o que nos interessa basicamente. É crime provocar aborto? Aí a resposta, aquela historinha que eu estava falando do Código Penal brasileiro, porque nós sabemos que o Código Penal francês, não interessa o país, né? Tem as suas leis ditadas por quem? Resolvidas por quem? Pelos homens. Aí vem a resposta maravilhosa da espiritualidade. É crime provocar aborto? É contra a lei de Deus. Acabou. Impede as provas, impede a sequência das provas. Né? Já disse tudo. Na 359, que é a seguinte, diz assim: e quando há perigo no parto? Muita gente não consegue entender isso. E quando há perigo no parto, como é que fica? É preferível a criança, o feto, ou a gestante? Quem está gerando isso aí? Olha a resposta. É preferível salvar a mãe. Olha, confesso que eu levei um tempo para entender isso. Por que a mãe? O filho? Muita gente pensa assim. Afinal, a criança vai desenvolver e tal, não é assim. A resposta da espiritualidade é que é preferível salvar a mãe,
Porque esta mesma mãe pode gerar outros filhos. Tranquilo, quanto a isso não tem dúvida. Até que caiu a ficha, não vou brincar na ficha, entra cartão, não tem mais ficha. Mas aí pula para 689 que eu escolhi aqui. Olha só, aborto econômico. Agora chegou esse ponto de perguntar. E o aborto econômico, quando há uma população excessiva, estamos falando do mundo, né? Vários países. Olha a resposta. Deus mantém o equilíbrio. Então, quando há um desencarne coletivo, que a gente fica assustado, morreram 300, 400, 500, 2 mil pessoas, 50 mil, quantas foram? É necessário acontecer isso. Até porque esse equilíbrio vai acontecendo. Não haverá nunca essa questão do excessivo, né? Da população excessiva. Há sempre um equilíbrio. Quem se dispuser a ler sobre isso, vai ficar maravilhado com o que vem acontecendo já há algum tempo, esse equilíbrio em termos mundiais. Não é só Brasil, não é só Estados Unidos, não é só tsunami da vida, não. Em termos mundiais. Então há sempre um equilíbrio. Na 880, pergunta: qual é o primeiro direito do ser humano? Resposta curta e grossa: viver. Viver, simplesmente viver. Né? E da mulher? Qual é o direito da mulher? Ser mãe. Aí, quando o médico, aí já oficialmente, né? Vamos dizer assim, oficialmente um médico, sabendo o que está fazendo e tal, e resolve fazer isso, o aborto, ele está negando a profissão, porque a missão dele é salvar. Em todas as circunstâncias possíveis, nós estamos vendo isso toda hora. Os médicos fazem o que a tecnologia, o que a terapêutica, enfim, disponibiliza para salvar, jamais para matar. Né? Então não há justificativa nenhuma. Na 953, Kardec pergunta: e a culpa nesse fato? Ele diz: sempre por não esperar o tempo fixado por Deus. Então muita gente diz assim: não, mas já estava na hora. Que hora? Alguém sabe aqui qual é a hora que Deus determinou? Ninguém sabe nunca, vai saber nunca. A hora é determinada por toda uma estrutura que não nos cabe nem sequer cogitar. Né? Muito bem. Então, o terceiro item é essa história da anencefalia. Primeira coisa, anencefalia é um termo errado, um termo incorreto, melhor dizendo. Anencefalia quer dizer sem cérebro. Ocorre que essas crianças nascem apenas com a falta, ou faltando uma parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é parcial. Então, mais ou menos quantidade de sistema nervoso central é que acontece nesse momento. Então, quando chega na 12ª semana de gestação, através do ultrassom, detecta-se isto. Então, essa criança vem cega, surda, inconsciente, insensível. Porque o sistema nervoso central é que modela tudo isso, que controla tudo isso. Né? Agora vem os riscos de incidência. Me atrai muito saber sempre o motivo da situação e o que pode ser feito para prevenir. Parênteses. No Brasil, outros países, mais ou menos acontece também. Mas aqui no Brasil acontece demais. Não há medicina preventiva, existe medicina curativa. Se houvesse medicina preventiva como deveria ser, os hospitais não estariam tão lotados, as clínicas particulares não estariam tão lotadas. E no interior, a gente vê muito isso. Chama-se ambulancioterapia. Leva de ambulância para o centro, maior hospital que existe na capital, e deixa lá. Em Natal, não é diferente de outras partes, mas em Natal a situação é terrível. Pessoas que chegam de ambulância não têm sequer onde ficar. Ficam onde? No corredor. Ou no chão, ou possivelmente, se der muita sorte, numa maca, um colchão, quando não fica no chão. Por quê? A quantidade é muito grande de pessoas, não dá vazão, nem de médico, nem de medicamento, nem de hospital. Já sabemos perfeitamente que isso não é preparado adredemente, quer dizer, as verbas são desviadas para cá ou para lá. Um dos exemplos dessa coisa que está acontecendo aí de estádios monumentais, essa verba toda poderia ser destinada
principalmente a saúde. Isso é outra história que dá muito o que falar. Mas apenas para dizer isso, que não há medicina preventiva, e sim curativa. Então, no caso da anencefalia, quais seriam as maneiras de evitar, ou pelo menos minimizar, a anencefalia? Onde é que acontece os riscos de incidência dessa anomalia, né? Nas mulheres muito jovens, eu acabei de falar, crianças, das crianças, e também no outro extremo, as mulheres muito idosas, em função de tudo que nós já falamos, questão de hormônio, questão de estrutura anatômica, de reação do organismo, de reação às infecções, etc, etc, etc. Né? Então, o risco de incidência são esses. E também as diabéticas. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso mais atenção a essa doença insidiosa chamada diabetes. Muita gente, mas não é pouca não, muita gente não dá a devida importância à diabetes. Deveria dar. Em todos os níveis, qualquer um. Todos os níveis, qualquer um. Por quê? Ela destrói realmente. Ela não para, ela continua sempre. E ela vai deteriorando o organismo a ponto da pessoa perder a perna, depois perde a outra, e outras calamidades que ela causa, né? Uma delas, exatamente, a anencefalia pode ser uma causa. Agora, como prevenir? Olha o que interessa. Isso qualquer gravidez, qualquer uma. Mais utilização do ácido fólico. O ácido fólico tem um valor extraordinário na gestação. Antes e durante a gestação. Qualquer gestação. E onde é que eu consigo esse ácido fólico? Claro que existem os medicamentos, existem as cápsulas, etc. Agora, a utilização dos recursos naturais, orgânicos, né? A nossa disposição, os legumes, as folhas verdes escuras, brócolis, etc. Os frutos secos, os grãos integrais e levedura de cerveja. Então vejam, eu faço palestra também sobre essa parte, porque eu faço uma alimentação muito natural, mais natural possível, e às vezes falo em frutas, falo nisso que eu estou falando agora, as pessoas, não, mas eu não gosto, que horror, que verde, Deus me livre, não quero nem pensar. Tá bom. O que nós falamos o tempo todo no Espiritismo? Livre arbítrio. Escolha o que quiser. Não tem problema nenhum, não. Não é obrigado a coisa alguma. Só que nós mostramos o caminho. Quer fazer outro caminho? Tchau. Paciência. Aguenta as consequências. Porque vai acontecer. É inexorável. Não tem como mudar esse mundo, né? Essa situação.